trouxe Adão a esse decomposicionado. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Adão pôs os nomes a todo gado e às aves do céu e a todo animal do campo. Só dele. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nessa noite, quero mais uma vez agradecer ao Senhor, Pai, por esse momento que o Senhor nos dá de poder estar aqui, sendo boca do Senhor, meu Pai, nesse lugar. Ó Deus, muito obrigado por esse louvor, muito obrigado, Pai, por nos usar, meu Pai, nessa noite, que o Senhor possa, meu Pai, continuar falando conosco através da Tua palavra. É o que eu venho te pedir agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o povo de Deus diz. Amém. Meus irmãos, Deus, Ele sempre quis ter um relacionamento com o ser humano. Deus, Ele sempre quis mostrar para o ser humano que Ele o ama. Ele sempre quis trazer o ser humano para próximo de ti, para junto de ti. E aqui nós vemos aqui que prova disso é quando o Senhor Ele chama ali Adão, para que Adão pudesse colocar um nome ali de todos os animais que ele havia trazido para Adão. Por quê? Porque o Senhor Ele queria manter um relacionamento com o homem. E o que nós temos visto nos dias de hoje é pessoas se afastando da presença do Senhor, é pessoas que cada vez mais o sistema aí fora tem tirado da presença de Deus, mas a porta ainda está aberta, a porta ainda espera aqueles que querem relacionar com Deus, assim como é a vontade dele. E se você ver comigo aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 3 ao 7, vamos lá em Gênesis 3 a 7. Antes nós vamos ler um pouquinho aqui. Desde a criação do mundo, Deus procurou envolver o homem, dando a ele legalidade sobre algumas coisas. Eu disse algumas coisas, não todas. E por outro lado, Satanás, o que ele tem feito? Ele tem feito com que nós nos afastamos do Senhor, para que nós não mantemos esse relacionamento íntimo com o Senhor. E em decorrência disso, há vidas sendo destruídas, há casamentos sendo destruídos, há pessoas sendo destruídas. Por quê? Porque quando o homem ele não se relaciona com Deus, não tem como Deus se envolver com ele. Quando o homem não se aproxima de Deus, não tem como o homem ouvir a voz do Senhor. E o príncipe dessas trevas, Satanás, ele tem usado de malícia nesse mundo para tirar o propósito de Deus para com o povo com o qual ele criou. Mas eu louvo a Deus que eu e você ainda nos relacionamos com esse Deus Todo-Poderoso. Amém ou amém? E uma das coisas que afasta o homem de Deus chama-se orgulho. Diga assim, orgulho. Diga assim, orgulho. Mas afinal de contas, o que é orgulho? Orgulho é um sentimento de prazer, satisfação com o próprio valor e com a própria honra. É verdade que existe orgulho que vai te beneficiar. Quando você se sente satisfeito em conquistar alguma coisa em Deus, mas eu não estou aqui falando desse orgulho. Eu estou falando daquele orgulho que tem matado pessoas dia após dia. E o orgulho é o mesmo que você dizer o seguinte: olha, não importa os outros, vou fazer aquilo que quero para o meu próprio valor. Orgulho é você dizer o seguinte: olha, não importa os limites que colocaram para mim, se tiver que ultrapassá-los, infringindo regras, eu farei para satisfazer a minha vontade. E se você vier comigo aqui no capítulo 3, vamos ver aqui o que aconteceu na vida de Adão, na vida de Eva, porque eles deixaram se alimentar pelo
procure. Capítulo 3, versículo de 3 ao 7 diz o seguinte: olha, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse o Senhor, não comereis dele, nem tocareis, para que não? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comeres, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Diz 6 assim, olha, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos e desejáveis para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu e deu a seu marido. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Esse texto é um texto bastante conhecido, principalmente para aqueles que têm o hábito de ler a palavra do Senhor. Foi quando o Senhor ali, ele fez o jardim no Éden e colocou ali Adão para cuidar e lavrar aquele jardim. O Senhor viu que não era bom que aquilo não ficasse só. Ele então arruma uma ajudadora, uma disjuntora para estar com ele, faz com que um sono pesado cai sobre aquele homem, serra uma de suas costelas e faz ali a varoa e traz para Adão. Ele diz o seguinte: olha, essa será chamada varoa, porque essa é dos meus ossos, é carne da minha carne, osso dos meus ossos. E o Senhor então colocou ali Adão e Eva ali naquele jardim, e no exato momento, a palavra fala que Jesus ali toda tarde, ele passeava sobre aquele jardim, e no exato momento apareceu a serpente, em direção àquela mulher, e começou a tentá-la para que aquela mulher pudesse desobedecer a voz do Senhor. O Senhor colocou aquela mulher e aquele homem ali naquele jardim, o seguinte: olha, vocês podem comer de todos os frutos, mas do fruto que está no meio do jardim, vocês não vão comer. Deus é tão assim, bondoso, porque Ele colocou aquela árvore justamente no meio. Por quê? Para que toda vez que ela olhasse, ela pudesse ver. A serpente então fala o seguinte: olha, não é assim que Deus disse: do fruto da árvore não comereis? Ela falou sim, sim. E ela falou o seguinte: olha, nada disso. Ele está falando isso por causa de quê? Porque no dia que você comer, você vai ficar igual a ele. Você vai se tornar como ele. A mulher então, ela ouve a voz da serpente, pega do fruto, alimenta e dá aos seus filhos. Naquele momento, aquele relacionamento que o Senhor queria manter com eles começou a ser quebrado. Porque quando eles perceberam que Jesus estava ali pela tarde, eles perceberam que estavam nus e esconderam de Jesus, de Deus. Ora, mas não foi o próprio Deus que havia os colocado naquele jardim? Não foi o próprio Deus que queria ter ali um relacionamento com eles? Por que eles estavam fugindo de Deus? Justamente porque quebraram regras. Quebraram regras. O orgulho daquela mulher fez com que o Senhor nos expulsasse do jardim do Éden. E olha o que diz o 3, olha, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele nem tocareis, para que não morreis. Ela sabia que Deus havia colocado limite, sim ou não? Sim. Porque ela questionou, ela falou com a serpente. Mas mesmo assim ela decidiu tomar aquela decisão de obedecer a voz da serpente e desprezar a voz de Deus. E no 4 diz o seguinte, olha, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha o 5, porque Deus sabe que no dia que dele comereis, se abrirão os vossos olhos, e serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Diga assim, cuidado
6 diz o seguinte, olha, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradava aos olhos, e desejava para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu, deu também ao seu marido, e ele comeu. Sabe o que ela sentiu naquele momento? Ela viu que aquela árvore era agradável aos seus olhos. Ela sentiu um momento de quê? Diga assim, de prazer e de satisfação com você mesmo, com ela mesma. É o que eu falei anteriormente. O que é orgulho? O sentimento de prazer e satisfação com o próprio valor. Naquele momento, ela não pensou naquilo que Deus havia falado para ela. Quando ela entendeu, ouviu a voz daquela mulher que disse que se ela comesse aquele fruto, os olhos dela seriam abertos, elas seriam como Deus. Opa! Ela tomou a decisão de comer daquele fruto. Ou seja, satisfazer o seu valor. Mas essa situação o fez com que ela pudesse ser extinguida do jardim. Deus disse, não come, e ela disse o quê? E ela fez o quê? Diga assim, comeu. Muitas das vezes, o nosso relacionamento com Deus, ele é quebrado por desobediência. Deus, ele quer que nós nos relacionamos com Ele, assim como o marido se relaciona com a mulher. Porque um relacionamento, ele traz benefícios. A pessoa que consegue se relacionar com a outra, ela consegue, mesmo que a outra não fale, consegue perceber quando é que aquela pessoa está triste ou não, quando é que aquela pessoa está nervosa, o que é que ela está precisando. Por quê? Porque o relacionamento, ele vai trazer intimidade. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer nos relacionar, Deus quer que nós nos relacionamos com Ele, para que nós possamos ser íntimos dEle, para que nós não possamos ser somente servos do Senhor, mas que nós possamos ser amigos e filhos de Deus. Essa mulher, ela não entendia, ela não sabia o lugar onde Deus colocou ela. E a pergunta que eu te faço para você é o seguinte: aonde é que Deus te colocou? Qual é a posição que Deus te colocou? Qual é o lugar que Deus te colocou? Será que você tem ocupado esse lugar que Deus te colocou? Ela havia esquecido que ela era fruto do próprio Deus, porque foi Ele que fez ela. Ela havia esquecido que ela era a criação dele, mas persistiu em que? Ser igual a Ele, igual a Deus. Nunca será. Nunca seremos. Porque só Ele tem todo o poder. Só Ele é onipresente. Só Ele é onisciente. Só Ele pode resolver causas impossíveis. Mas Ele quer andar com você, limando a mão lado a lado. Porque aquilo que você não conseguir resolver, Ele vai resolver para você. Ele quer andar lado a lado com você, sabe por quê? Porque nos seus momentos de tristeza, Ele vai enviar o Consolador dEle para te consolar. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós nos aprofundemos cada vez mais em relacionar com Ele, para que nós possamos cada vez mais ser íntimos de Deus. O mundo aí fora, o sistema aí fora, ele quer te afastar você da presença dEle. Mas a porta que é Jesus ainda está aberta para que nós possamos entrar e nos relacionar com Deus. O fato de Deus colocar aquela mulher ali gerou inveja em Satanás. Por quê? Porque ele foi expulso dos céus. E é isso que ele quer. O inimigo, ele te odeia. O inimigo, ele te odeia. Não adianta, ele te odeia. E ele sente muita inveja de você, sabe por quê? Porque Deus fez você imagem e semelhança dele.
Engraçado que o próprio Satanás, que queria ser maior que Deus no céu, tentou convencer a Eva a fazer o mesmo. Você dorme, homem, seus olhos vão saber que você vai ser marido. Covarde. O Senhor, Ele nos chama a nós nos estreitar os nossos laços com Ele. E toda vez que você querer relacionar com Deus, o diabo ele vai tentar te prejudicar. Por quê? Porque ele sente inveja de você. Toda vez que você tentar se aproximar de Deus, ele vai tentar te parar. Porque ele sabe que Deus ele tem o melhor para você. Ele sabe que Deus é aquele que vai te consolar. Ao contrário dele, que só sabe te acusar. Ele sabe que Deus é aquele que nos momentos de tristeza da sua vida ele vai te pegar pelos braços. Ao contrário dele, que ele só vai te julgar. E ele luta, ele lutou e tem lutado até hoje, para que nós nos afastemos do Senhor. Mas o Senhor, Ele não abre mão de mim, Ele não abre mão de você. O inimigo te odeia. Se você der comigo o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13, Jesus chegou em certo lugar, coloca lá comigo, por favor. Mateus 16, 13. Indo Jesus para a região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem é os outros que dizem que o Filho do Homem, que é o Filho do Homem? Vamos lá para 14. Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, e outros um dos profetas. 15. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Dizem quem sou eu? 16. Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. 17. Parece que Deus se alegra, né? Jesus se alegra no seguinte: olha, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado, 17, por favor. Bem-aventurado é você, ou seja, feliz é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso é você, mas meu Pai que está no céu. Só um minutinho. Quando Jesus começou a perguntar aquilo para os discípulos, e quando Pedro disse que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus ele se alegra e fala assim: bem-aventurado é você, Simão. Sabe por quê, Simão? Porque não foi carne que te revelou, e nem sangue que te revelou a você, mas o meu Pai que está no céu. E olha o que diz o 18. Então, 18, por favor. Também eu lhes digo que você é Pedro, e Jesus começou: e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19. E lhe darei as chaves do reino dos céus. Ao que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra também será desligado nos céus. Olha o que diz o 20. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Olha o 21. Desde esse tempo Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. E no 22, então Pedro, chamando à parte, começou a repreender, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. E olha o 23. Mas Jesus, voltando, disse: sai da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Espera lá. Mas Pedro não foi aquele que disse que Jesus era o Filho de Deus vivo?
discernimento, repreende. O que eu aprendo com isso, meu irmão? O inimigo, Satanás, ele está de olho em mim e em você. Quando ele viu que Deus havia revelado a Pedro que Jesus era o Filho do Deus vivo, ele procurou tomar a boca de Pedro. Mas Jesus discerniu e repreendeu. Diga assim: Satanás, diga, Satanás não gosta de mim. não gosta de mim. Ele odeia Ele odeia que eu tenha intimidade com o que Pai. eu tenha intimidade com o Pai. Toda vez que você quiser se aproximar de Deus, Ele vai te parar. É bem verdade que há momentos em nossas vidas que nós passamos por determinadas situações e ouvimos vozes de que você não vai vencer, de que você não é nada, de que você não vai conquistar, que não vai à igreja, que não tem nada para você lá. Muitas das vezes o inimigo ele faz dessas vozes para tentar afastar de você. Porque quando você quer se aproximar de Deus, ele quer afastar você de Deus. E toda vez que você querer que o seu casamento, o seu relacionamento com o seu marido, seja lá com o seu filho, seja lá o que for, seja de acordo com a vontade de Deus, ele vai tentar parar você. Ele vai tentar parar você. Mas quando você entende que Ele é com você, e que para você se aprofundar o seu relacionamento com Ele não depende somente dele, depende de você, não há nada que possa parar você, não há nada que possa impedir você. O orgulho ele trouxe Eva grandes consequências, e essas consequências respingou em nós, sim ou não? Sim. O pecado que entrou nela por desobediência nos atingiu. Você, minha irmã, meu irmão, é ponto de referência para muitas pessoas. Quando as pessoas olham para você, elas veem Deus em você. Quando elas olham para o seu casamento, elas veem Deus em seu casamento. Quando ela olha para você, se relacionando com Deus, ela vê Deus em você. E o inimigo ele tenta impedir com que as pessoas não vejam Deus em você. Para quê? Para que você se perca e junto com você se perca grandes multidões. Mas quando você está fixado nessa rocha que é Jesus, pode se levantar demônio, pode se levantar capeta, não prevalecerá contra você, porque aquele que vai na sua frente, ele é mais poderoso do que o inimigo. Para você poder vencer, não há nada que possa parar esse Deus no qual você serve, meu irmão, meu irmão. Quanto mais você se aprofundar, quanto mais você ter o seu relacionamento mais profundo com Ele, mais íntimo dele você vai estar. E quanto mais você está, mais nítido você vai ouvir a voz dele. E nada vai conseguir parar você, porque você vai conseguir decidir qual é a voz de Deus e qual é a voz do inimigo. E você vai repreender na quem vier lançar sedas contra a sua mente, contra a sua família. Porque Deus, Ele é com você. Aleluia! Diga: Deus é bom! Deus é bom! Deus é bom! Essa mulher queria assumir, Satanás queria fazer com que essa mulher assumisse o papel de Deus. E Deus falou assim: olha, eu vou fazer o seguinte, vou ter que tirar eles daqui, por quê? Porque se eles comerem da árvore do fruto da vida, aí eu vou morrer. O orgulho, ele faz com que nós fazemos o papel de Deus. Tem muitas pessoas fazendo o papel de Deus, se sentem orgulhosas, acha que é só ela que pode, acha que é só Deus que fala com ela, quer ser estrela em tudo. Não, Deus, Ele nos colocou num lugar alto, mas Ele está muito mais acima de nós, porque Ele é o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus.
Deixa Deus cuidar de ti. Deixa Deus cuidar da sua casa. Deixa Deus cuidar da sua família. Deixa Deus cuidar do seu relacionamento com seu esposo, com seu filho. Deixa Deus cuidar de vocês. Porque quando Deus cuida, tudo segue perfeito. E muitas pessoas, elas querem, como eu disse, ocupar o lugar de Deus. E quando Deus quer cuidar dela, quer cuidar da família dela, é o mesmo que ela dizer, ela dá as costas para Deus e vai embora. Ainda que ela não diga, mas implicitamente ela está dizendo assim: Deus, eu não preciso que você esteja correspondendo sozinho. Foi no momento da minha vida que Deus, esse ano de 2023, Deus ele me discipulou de uma forma assim, sobrenatural. Houve tempo da minha vida, eu falei: Deus, eu não quero saber do Senhor não. Isso é chato demais, Deus. Nossa, isso é chato demais. Falava, eu sou muito real. Não. E Deus falava comigo: filho, eu quero cuidar. Não. E todo dia Deus falava comigo: não quero ouvir mais. Já está chato já. Toda hora que eu faço um dia diferente. Mas eu esqueci que era Ele que estava acima de mim. E no momento que eu deixei Deus trabalhar na minha vida, na minha família, Deus ele transformou minha família, Deus ele transformou minha vida. Glória a Deus. Muitas das vezes por causa do orgulho, eu já larguei minha família, já fui embora de casa, abandonei minha esposa, abandonei os meus filhos. Falei: quer saber disso mais não? Quer viver sozinho? Mas Deus ia lá e buscava: eu quero você nesse lugar. E quando eu comecei a entender, sabe, eu comecei a dizer: olha aqui, aconteça o que acontecer, a minha vida está na mão do Senhor. Aconteça o que acontecer, a minha família está na mão do Senhor. Aconteça o que acontecer, o meu trabalho está na mão do Senhor. E hoje eu entrego tudo para Ele, e Ele trabalha da forma que Ele quer, como Ele quer, como o Senhor tem abençoado a minha família, minha vida. Glória a Deus. Lá em casa eu coloquei, eu já falei já aqui, né? Eu coloquei uma salinha de oração lá em casa, arrumei um quarto lá, e todos os dias eu vou lá, oro uma hora, ouço Deus, falo com Deus, Ele me dá instrução. Às vezes Ele tem que bater em mim, Ele bate; Ele tem que repreender, Ele bate; quando Ele tem que elogiar, Ele elogia. Mas nós estamos caminhando nesse relacionamento profundo, e é esse relacionamento que Deus quer ter com a humanidade. É esse relacionamento que Deus quer ter com você, minha irmã. Esse relacionamento que Deus quer ter com você, meu irmão. Esse relacionamento que Ele tem com você, Ele quer dizer para você o seguinte: fala e faz isso e você fazer. A verdade é que muitos, eles querem assumir o papel de Deus. Pessoas têm preocupado com grandes eventos. Pessoas querem ser estrelinhas. Pessoas acham que elas é melhor do que as outras. Grandes líderes gostam de pregar para multidões porque querem serem vistos. Grandes cantores só querem cantar aonde tem muitas pessoas, mas esqueceram que eles estão a serviço do Deus Todo-Poderoso. Mas fazem isso por causa de quê? Para se achar o melhor. Ei, nós não somos o melhor, Ele é o melhor. Nós somos o melhor nele. Nós somos o melhor nele. Quantos casamentos, quantas famílias estão sendo destruídas por causa de quê? Porque as pessoas não querem se render ante a presença do Senhor, não querem se prostrar diante de Deus, não querem se humilhar ante a presença do Senhor. Há uns 4 anos atrás, eu quase perdi meu casamento, porque eu não queria me humilhar. Mas houve um momento que Deus falou assim: filho, você vai ter que humilhar, porque a sua família é sacerdotal, e existem pessoas que estão de olho na sua família, e se você se perder, muitas pessoas se perderão com você. Eu falei: nossa, Deus do céu, eu tenho mais pouco do que eu pensava. E eu deixei Deus trabalhar. E hoje, para a glória do Deus Todo-Poderoso,
Deus, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos fortalecido, assim como Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Será que você pode aplaudir Ele com as palmas nessa noite? Aleluia! Glória a Deus! Não despreze a voz de Deus. Fala assim, não despreze a voz de Deus. Ele te chama para ter um relacionamento profundo com Ele. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Dias mais difíceis ainda virão. E só vai conseguir manter-se de pé aquele que estiver conectado com Deus Todo-Poderoso. Olha o que diz em 2 Timóteo, capítulo 3, para finalizar, versículo de número 1. 2 Timóteo, capítulo número 3, versículo de número 1. 2 Timóteo. Olha o que diz lá. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe desses também, pois entre esses se encontram os que se infiltram nas casas, conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levados por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Volta lá para mim, por favor, no quadro. Olha o que ele diz lá, olha, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Deus, Ele quer ser muito mais que o Senhor na nossa vida. Deus, Ele quer ser nosso amigo. Glória a Deus. Deus, Ele quer ser nosso Pai. Se você perguntar aí fora, as pessoas vão dizer o seguinte: olha, Deus, Ele é meu Pai. Mas a Bíblia vai dizer que Ele só se torna Pai daqueles quanto o receber. Ele diz o seguinte: olha, aqueles quantos me receberem, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus, Ele não quer você, minha irmã, somente como servo. Ele quer você como amigo, filho, íntimo do Senhor. Será que você está disposto a estreitar esse relacionamento com Deus? Feche os seus olhos no seu lugar. Será que você está disposto a largar o orgulho? Porque muitas das vezes é isso que nos impede de aproximar do Senhor. Essa mulher, ela deu ouvido à voz de Satanás, mas muito mais do que isso, ela captou as palavras de Satanás e começou a ver as coisas com seus olhos naturais. Sentiu prazer naquela árvore, árvore esta que o Senhor havia proibido, mas ela queria satisfazer o seu próprio valor, e isso a tirou da presença do Senhor, isso a tirou da diante do Senhor. E o Senhor vai dizer que lá o Senhor expulsa ele do jardim, coloca uma espada para poder tomar conta daquele jardim. É
Aquela mulher que poderia ter um relacionamento profundo com o Senhor, se perdeu porque deu ouvido à voz que não era do Senhor, porque desobedeceu a voz do Senhor. E o Senhor, Ele chama Ele chama você nessa noite, para que nós possamos nos humilhar diante da presença dEle, para que nós possamos nos prostrar diante da presença dEle, para que nós possamos dar ouvido à voz do Senhor, porque assim como está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, que dias difíceis virão, e muitas das coisas que nós vemos ali já estão acontecendo no nosso meio, mas aquele que tiver um relacionamento profundo com Deus, não se misturará com essas coisas, não se contaminará com essas coisas, porque ele vai ouvir a voz de Deus nitidamente e vai tomar a decisão que Deus o direcionar. Feche os seus olhos, comece a falar com o Senhor nessa noite. Começa a pedir ao Senhor que Ele venha te dar para você direção. Começa a pedir ao Senhor para que Ele possa instruir você, para que você possa ter um relacionamento mais profundo com Ele. Senhor Deus maravilhoso, soberano e eterno Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Nós entendemos, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, quer relacionar conosco, meu Pai, dia após dia. Mas por outro lado, meu Pai, o inimigo, meu Pai, de nossas almas, não o inimigo do Senhor, porque ele não consegue vencer no Senhor, mas inimigo de nós, Pai, inimigo, Pai, das nossas almas, tem tentado, Pai, nos afastar da Tua presença, Senhor, tentando, Pai, nos colocar, meu Pai, nesse sistema, e Pai, fora, meu Pai, meu corpo, minhas regras, não, Senhor, o meu corpo pertence ao Senhor, papai, o meu casamento pertence ao Senhor, o meu emprego pertence ao Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, Deus, e que o Senhor possa, meu Pai, todos os dias, nos ensinar a estreitar, meu Pai, esse relacionamento contigo, porque é disso, ó Pai, que precisamos, que todos os dias, ó Pai, nós, ó Pai, vamos, ó Pai, matar a nossa carne, meu Pai, e se prostrar diante do Senhor, se render à Tua voz e obedecer à Tua voz. Será que você pode colocar a sua mão na sua cabeça nessa noite? E repetir comigo assim, diga: Senhor Jesus, nessa noite, eu ouvi a Tua palavra. Diga: Senhor Jesus, me instrui a me relacionar cada vez mais contigo. Diga: Espírito Santo, me ensina a aprofundar o meu relacionamento, diga, contigo. Diga: Jesus, em nome do Senhor, diga: deita fora, diga, todo orgulho, diga, tudo aquilo que impede os meus laços de se estreitar contigo. Diga: em nome de Jesus, diga: em nome de Jesus, nessa noite eu tomo posse da Tua palavra, Senhor. Diga: eu prometo, Deus, buscar o Senhor todos os dias da minha vida. Diga: eu prometo, Senhor, me estreitar cada vez mais com o Senhor, ser mais íntimo do Senhor. Diga: porque eu quero. Diga: eu quero morar contigo. Diga: eu quero viver contigo. Diga: as coisas desse mundo não me pertencem. Diga: eu estou neles, mas elas não estão em mim. Diga: eu estou em Ti, Senhor. Diga: eu estou aprofundado em Ti, Senhor. Só você que crê, aplauda Ele nessa noite em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Vamos embora para casa? Sim ou não? Não despreze a voz de Deus. Fala assim: não despreze a voz de Deus. Vamos embora. Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai, por esse momento que o Senhor nos trouxe a esse lugar. Eu sei que vai haver dias que portas estarão fechadas, pessoas procurarão o Senhor e não encontrarão, porque a palavra vai dizer: o Pai do Senhor virá buscar a tua igreja. Nós estamos aqui, Pai, nessa noite, porque nós te amamos, e eu te peço, Espírito Santo de Deus, da mesma forma que o Senhor nos trouxe desse lugar, Pai, que o Senhor possa levar, meu Pai, cada um em paz para casa. Leva esse homem, leva essa mulher, Deus,
Estude, meu Pai, ele era, meu Pai, o caminho se deve andar. Livra-nos de todo mal, Senhor, de todo homem sanguinário, Pai. Guarda cada vida aqui nessa noite. É o que eu venho te pedir agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. O amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Vão em paz, Deus abençoe vocês. E até o próximo domingo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia.